Não havendo quem queira fazer uso, com a palavra a conselheira Ana Raquel para relatar. Senhores conselheiros, outro membro do Ministério Público de Contas, vou iniciar a relatoria de hoje, senhor presidente, por processos do FUNCONTAS. São 11 processos, todos eles pelo descumprimento do não envio no prazo regulamentar de remessas do SICAP, e em todos os processos os responsáveis foram citados e, instados a se manifestar, se mantiveram silentes, de forma que esses processos não passaram pelo Ministério Público de Contas, e também tem a certificação do setor de protocolo de que não houve autuação de defesa. Então, eu vou ler o número dos processos e os responsáveis. É o processo TC 745 de 2017, que se refere à quarta remessa do SICAP de 2016, da Prefeitura Municipal de Pilar, cujo responsável é o senhor Carlos Alberto Moreira de Mendonça. O processo 6627 de 2017, relativo à terceira remessa do SICAP de 2015, do Fundo Municipal de Previdência Própria de Pilar, e a responsável é a senhora Gilvoneide de Almeida Ferreira Santos. O processo 6630 de 2017, primeira remessa do SICAP de 2015, do Fundo Municipal de Previdência Própria de Pilar, também da senhora Gilvoneide de Almeida Ferreira Santos. Processo TC 10.378 de 2017, terceira remessa do SICAP de 2014, da Prefeitura de Porto de Pedras, a senhora Joselita Camila Bianor Farias Cansanção. Processo TC 13675 de 2016, terceira remessa do SICAP de 2016, da Secretaria Municipal de Finanças de Maceió, do senhor Gustavo Lima Novaes. Processo TC 13678 de 2016, relativo à terceira remessa do SICAP de 2016, do Fundo de Transportes Urbanos de Maceió, do senhor responsável, senhor Dário César Barbosa da Silva Júnior. Processo TC 14885 de 2018, relativo à quinta remessa do SICAP de 2014, da Prefeitura Municipal de Novo Lino, e o responsável, senhor Aldemir Rufino da Silva. Processo TC 14888 de 2018, relativo à quinta remessa do SICAP de 2014, da Prefeitura Municipal de Maragogi, e o responsável, senhor Luiz Henrique Peixoto Cavalcante. Processo TC 16508 de 2018, relativo à quinta remessa do SICAP de 2014, do Fundo Municipal de Educação de Japaratinga, e a responsável, a senhora Artenise da Silva Celestino. Processo TC 16547 de 2018, quinta remessa do SICAP de 2014, do Fundo Municipal de Educação de Maragogi, e o responsável, o senhor Gino César Menezes Paiva. E o processo 16549 de 2018, relativo à quinta remessa do SICAP de 2014, do Fundo de Educação Básica de Porto de Pedras, e o responsável, o senhor Flávio José Barbosa Sarmento. Pelo que eu já relatei no início, antes de mencionar os números dos processos, senhor presidente, o meu voto é no sentido de aplicar a multa de 100 FAUs a cada um dos responsáveis, cientificá-los do inteiro teor destas decisões para proceder no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhes foram impostas por este Tribunal a crédito do FUNCONTAS, alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação ao PGE para o posterior ajuizamento da competente ação de execução, e cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento destas deliberações, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade com o disposto nos artigos 200, parágrafo 1º e 201, caput do regimento interno desta Casa. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Tendo em vista que os gestores responsáveis regularmente notificados sequer exerceram o direito de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das respectivas penalidades. Em discussão, encerrada a discussão e votação, conselheiro Alberto. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Também acompanha a relatora, aprovados. Tenho agora para relatar, senhor presidente, alguns processos de aposentadoria e outros de pensões, e vou fazê-los como de praxe de lista. Vou relatar... Conselheira, pela ordem, nós temos o processo 6815,
Sim. que segundo minha assessoria eu estaria Tá impedido. Isso. Então, se a gente puder Eu vou relatar primeiro ele, então. relatar separadamente, eu queria transferir a presidência da sessão para o conselheiro substituto mais antigo, que no caso seria a conselheira Ana Raquel. Com a palavra para relatar sou eu mesma, então vou iniciar. Vou relatar apenas esse processo, que é o que Vossa Excelência está impedido. O processo TC 6815 de 2017, que trata de uma pensão por morte, cujo beneficiário é o senhor Humberto da Silva, viúvo da ex-servidora senhora Rosiete Cardoso Costa, servidora pública do quadro de servidores efetivos do Estado de Alagoas. Ministério Público. Só o processo 6815. 6815 de 2017. Vossa Excelência fez o relatório? Essa é um processo de pensão, certo? Nos autos, ao parecer do Ministério Público de Contas, no sentido do registro, e o meu voto, por constar em toda a documentação e os cálculos elaborados de forma legal, é no sentido do registro da referida pensão, de dar ciência da decisão ao respectivo órgão de previdência e determinada a evolução dos respectivos processos administrativos originais ao órgão de previdência, certificando a providência nos autos dos processos em epígrafe. Na forma do parecer exarado nos autos, parecer 539 de 2019, o Ministério Público se manifesta pela concessão do registro. Em discussão, processo. Não havendo discussão, nesse caso, para votar o conselheiro substituto aberto Acompanha a senhora presidente. e o conselheiro Sérgio. Com a relatora, senhora presidente. Senhor presidente, devolvo a presidência a Vossa Excelência para relatar os demais processos. Com a palavra, Vossa Excelência. Então, passando agora à relatoria das aposentadorias, são 5 aposentadorias, todas elas aposentadorias voluntárias por idade com proventos integrais. Processo TC 2911 de 2017, cuja beneficiária é a senhora Maria de Lourdes Monteiro Ribeiro, membro do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo do Estado de Alagoas. Processo TC 14173 de 2017, cujo beneficiário é o senhor Jackson Santos Silva, do quadro de servidores de provimento efetivo também do Executivo do Estado de Alagoas. TC 14169 de 2017, a beneficiária é a senhora Avani Maria da Silva, também do Poder Executivo do Estado de Alagoas. O TC 14183 de 2017, beneficiária a senhora Vera Lúcia de Santos de Almeida, também do Poder Executivo do Estado de Alagoas. E o TC 14188 de 2017, beneficiária a senhora Zélia Maria, também do quadro de servidores do Poder Executivo do Estado de Alagoas. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Também na forma dos pareceres exarados nos autos, o Ministério Público se manifesta pela concessão dos registros. Em discussão, encerrada a discussão, votação, conselheiro Alberto, como vota? Acompanha a relatora, senhor presidente. Aprovados. Tenho agora, senhor presidente, 9 processos relativos a registro de pensão por morte. Processo TC 8244 de 2017, TC 9497 de 2017, TC 2946 de 2017. Perdoe, senhor presidente, deixa eu iniciar para poder fazer menção aos beneficiários e os segurados. No processo TC 8244 de 2017, o beneficiário é o senhor Fabiano Madeira Fonseca, filho inválido da ex-servidora Esther Madeira Fonseca, servidora pública do Estado de Alagoas. No TC 9497 de 2017, beneficiária é a senhora Lenira Laurento de Almeida Balbino, viúva do ex-servidor ativo Edinaldo Balbino da Silva, também servidor do Executivo do Estado de Alagoas. TC 2946 de 2017,
O beneficiário é o senhor José Pablo Monteiro Soares, filho menor do ex-servidor Luiz Domingos Soares, também do quadro de servidores do Poder Executivo do Estado de Alagoas. O TC 12726 de 2017. O segurado, a beneficiária é a senhora Rosana Meire Leão de Oliveira Barros, viúva do ex-servidor José Barros, que também fazia parte do quadro de servidores efetivos do Estado de Alagoas. O TC 14523 de 2017. Beneficiária a senhora Josefa Salomão Cabral, viúva do ex-servidor Antenor Barbosa Cabral, também do quadro de servidores efetivos do Estado de Alagoas. TC 14501 de 2017. Beneficiário o senhor Cícero Carlos da Silva, viúvo da ex-servidora Maria das Graças Galvão Silva, também servidora pública do quadro de servidores do Estado de Alagoas. TC 5688 de 2017. Beneficiária a senhora Maria Nazaré de Farias, viúva do ex-servidor José Petrúcio dos Santos, também do quadro de servidores do Poder Executivo do Estado de Alagoas. TC 11.785 de 2016. A beneficiária a senhora Divanete Maria da Silva Nunes, viúva do ex-servidor Damásio de Souza Nunes, do quadro de servidores do município de Maceió. TC 11.808 de 2016. Beneficiário o senhor José Hilário da Silva, viúvo da ex-servidora Raquel Alencar da Silva, que também fazia parte do quadro de servidores do município de Maceió. O meu voto, senhor presidente, senhores conselheiros, é no sentido, em consonância com os pareceres gerados nos autos, no sentido de que a segunda Câmara ordene o registro das portarias e dos decretos que concederam as respectivas pensões, da ciência das decisões aos respectivos órgãos de previdência, ressaltando a necessidade de proceder à compensação nos casos em que couber, e determinada a evolução dos respectivos processos administrativos originais aos órgãos de previdência, certificando a providência nos autos dos processos em epígrafe. Esses são os votos, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Do mesmo modo, conforme pareceres exarados nos autos, o Ministério Público também se manifestou pela concessão dos registros. Em discussão e votação, conselheiro Alberto, como vota? Com a relatora, senhor presidente. Aprovados. Essa concessão não pode ser feita monocrática. Não tem mais processo para sessão, senhor presidente. Senhores, passo a relatar. Trago inicialmente para relatar o processo 6152/2015, oriundo do Fundo Municipal de Assistência Social de Cajueiro, possuindo como gestora a senhora Caroline Albuquerque Toledo Medeiros. Processo Funcontas, pelo envio intempestivo da quarta remessa do SICAP. O processo teve notificação da gestora, que apresentou defesa, parecer do Ministério Público de Contas, de número 1338/2017, da primeira PC, opinando pela aplicação de multa. Trago também o processo 6763/2011, da Prefeitura Municipal de Murici, possuindo como responsável o senhor Reni Vasconcelos Calheiros, em razão do não envio de cópia de contratos da Calheiros Limitada, L.A. Silva e Companhia Limitada, Farias e Farias Comercial Limitada, Valdir Mendes Souto M.E. e Antenor P. da Silva Construções M.E. Processo com notificação do gestor. Este apresentou defesa. Parecer do Ministério Público de Contas da terceira PC, opinando pela prescrição intercorrente. Por fim, processo TC 953/2018 do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Batalha, possuindo como responsável a senhora Dênia Valquíria Bulhões Barros,
se dá pelo não envio, ou melhor, pelo envio intempestivo da quinta remessa do SICAP referente ao ano de 2017. O processo teve notificação do gestor, este apresentou defesa, com parecer do Ministério Público de Contas da segunda PC, opinando pela aplicação da multa. Em todos os processos, eu estou aplicando multa no valor de 100 OPFAUs, com fundamento no artigo 45, 48, inciso 2 da Lei 5.604/94, nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno da Corte, e cientificar o gestor do inteiro teor desta decisão, para fins de cumprimento, alertar que o não pagamento da multa no prazo fixado implica em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado e cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação. É como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, apenas para registrar que no processo 6763 de 2011, parecer ministerial, parecer número 3594 de 2017, acolhi a ocorrência do Instituto da Prescrição Intercorrente, entendimento do procurador que analisou o processo. O mesmo passou mais de 3 anos sem que houvesse qualquer impulso oficial. Nos outros 2 processos relatados, o Ministério Público opinou pela aplicação das respectivas penalidades. Em discussão. Senhor presidente, com relação a esse processo, eu queria só saber onde ficou parado, em que momento ficou parado esse processo? É aquela divergência que nós temos com relação à citação. Nós entendemos que antes da citação não ocorre a prescrição intercorrente porque não há relação jurídica processual. Então, nós aplicamos o prazo de 5 anos até o momento da citação. Citação, notificação inicial seria o primeiro termo interruptivo, primeiro marco interruptivo da pretensão executória, da prescrição, da pretensão executória, e a partir daí é que passa a correr a prescrição intercorrente. Então, com fundamento nesse entendimento, nós pedimos vênia ao Ministério Público de Contas para divergir do entendimento espousado pelo mesmo e aplicar a multa não só nesse processo, como nos demais processos. Então, com relação a esse, houve o ofício do FUNCONTAS dentro do prazo, sem prescrição, e após houve a abertura do processo. Mas não houve a citação, mas houve uma paralisação de 3 anos entre a abertura do processo e a notificação inicial do gestor. Continua em discussão. Encerro a discussão em votação. Conselheira Ana Raquel, como vota? Com relação a esse processo, que eu não sei qual é o número. É o 6763/2011. 6763/2011, eu voto pela prescrição e nos demais eu acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Alberto, como vota? Por Vossa Excelência. Aprovados os 2 primeiros por unanimidade e o 6763/2011 por maioria. Continuo relatando, trago o processo 6342/2015 do Fundo de Aposentadoria e Pensões do município de São José da Laje, possuindo como responsável o senhor Reiner Mendes da Rocha Pimentel, processo originado pelo não envio tempestivo da terceira remessa do SICAP referente aos meses de maio e junho de 2014, processo com notificação do gestor. Este apresentou defesa, alegando que houve um lapso de apenas 16 horas e 21 minutos de atraso e que ocorreu esse atraso devido à sobrecarga do sistema de recepção da remessa do SICAP desta Corte. Houve o parecer do Ministério Público de Contas de número 1536/2017 da 4ª PC, opinando pela aplicação de multa.
Neste processo, eu estou acolhendo a defesa do gestor, aplicando o princípio da razoabilidade para afastar a multa e determinar o arquivamento do feito. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Na forma do parecer, nos autos, parecer 1536 de 2017, o procurador que atuou no processo entendeu insubsistente a defesa apresentada e, opinando pela aplicação da multa nesse processo, também queria ressalvar minha opinião pessoal, no sentido de também entender que a aplicação da penalidade por um atraso ínfimo que sequer prejudica o exercício do controle externo, o tribunal não tem razão de ser. Ressalvo a opinião pessoal no sentido de que nesse processo acolheria a defesa apresentada pelo gestor. Em discussão. Senhor presidente, nos autos, os autos foram encaminhados para o DTI para confirmar essa informação? Ou houve alguma juntada de documento que comprovasse essa alegação? Não, eu estou simplesmente acolhendo preponderantemente a razoabilidade. Mas eu posso consultar se houve manifestação da TI. Não há manifestação da TI. E nem juntada de documento pelo responsável comprovando a alegação. Tá, mas não há nenhuma TI, né? Ok. Mas tem a juntada da folha, não sei. Isso. Prova no envio, né? Exato. Ele encaminha como defesa, como prova de defesa, um relatório do SICAP comprovando o envio intempestivo em 16 horas e 21 minutos. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Senhor presidente, nesse caso, eu voto pela aplicação da multa. Ok. Conselheiro Alberto, como vota? Eu acompanho a Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado pelo acolhimento da defesa. Trago para relatar também o processo 12.295/2015 do Fundo Municipal de Assistência Social de Piranhas, possuindo como responsável o senhor Moisés de Aguiar. Se trata de um processo originado pelo envio intempestivo da segunda remessa do SICAP, referente aos meses de março e abril de 2015. O processo teve notificação do gestor. Este apresentou defesa, alegando que os documentos foram entregues presencialmente a esta Corte de Contas em 29 de maio de 2015, esclarecendo que o não envio eletrônico foi decorrente de problemas técnicos desse tribunal.
O Ministério Público de Contas se posicionou pelo acolhimento da defesa e o afastamento da multa nos termos do parecer de número 5419/2016 da 2ª Procuradoria de Contas. Trago também o processo 11.033/2017 do Fundo Municipal de Saúde de Jaramataia, possuindo como responsável a senhora Tereza Cristina Rocha Apolinário Santos, e que se trata do envio intempestivo da primeira remessa do SICAP referente ao ano de 2011. O processo também teve notificação do gestor, que apresentou defesa, alegando que houve um envio intempestivo da documentação analisada em decorrência das dificuldades da nova gestão em obter os documentos do município, situação devidamente comunicada de forma prévia a esta Corte de Contas. O Ministério Público de Contas, através do parecer de número 269/2019 da 2ª PC, opinou pelo acolhimento da defesa e não aplicação de multa. E em ambos os processos eu estou acolhendo tanto a defesa apresentada pelos gestores, quanto me posicionando ao lado do Ministério Público de Contas, convergindo com o Ministério Público de Contas, no sentido de acolher a defesa apresentada pelos gestores, afastar a aplicação da multa aos mesmos e determinar o arquivamento dos autos. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Bem, na forma dos pareceres exarados nos autos, o Ministério Público entendeu subsistente as defesas apresentadas, consequentemente opinando pela não aplicação da multa e arquivamento dos respectivos processos. Em discussão. Encerrada a discussão em votação, conselheira Ana Raquel, como vota? Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Conselheiro Alberto, como vota? Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovados. Senhores, trago para relatar o processo de número 6620/2006 da Prefeitura Municipal de Jacuípe, possuindo como responsável o senhor Amaro Jorge Marques Silva, referente ao não envio no prazo regulamentar do relatório resumido de execução orçamentária do 6º bimestre de 2005. Processo com notificação do gestor, que não apresentou defesa. Houve parecer da Procuradoria Jurídica manifestando-se pela aplicação de multa e parecer do Ministério Público de Contas, primeira PC, manifestando-se pela citação do responsável para o mesmo apresentar defesa. Neste processo, eu estou acolhendo a prescrição intercorrente, acolhendo ex officio a prescrição intercorrente, tendo em vista que o processo ficou paralisado após a manifestação do Ministério Público de Contas por mais de 3 anos. É como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas opina também favoravelmente ao reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente nesse processo. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, conselheira Ana Raquel, como vota? Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Alberto, como vota? Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Trago para relatar o processo de número 13.799/2012 do Gabinete Civil, possuindo como responsável o senhor Álvaro Antônio Melo Machado, referente ao não envio do contrato com a empresa LRG Melo Queiroz EPP, processo com notificação do gestor, que apresentou defesa, parecer do Ministério Público de Contas, da 3ª Procuradoria de Contas, opinando pela aplicação de multa. Trago também processo de número 10.530/2014, do regime próprio de servidores titulares do cargo público de provimento efetivo inativo de Atalaia, possuindo como gestor a senhora Maria das Graças Vieira Tenório, referente ao não envio no prazo regulamentar da prestação de contas do exercício financeiro de 2013, processo com notificação do gestor, que apresentou defesa,
com parecer do Ministério Público de Contas, opinando pela aplicação de multa. Trago também o processo 6241/2015 da Prefeitura Municipal de Cajueiro, possuindo como responsável a senhora Lucila Régia Albuquerque Toledo, referente ao não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP, correspondente aos meses de julho e agosto de 2014, processo com notificação do gestor, com apresentação de defesa, parecer do Ministério Público de Contas da Primeira Procuradoria de Contas, manifestando-se pela aplicação de multa. Por fim, eu trago o processo 967/2010 da Prefeitura Municipal de Murici, possuindo como gestor o senhor José Renando Vasconcelos Calheiros Filho, pelo não envio do contrato de número 005/2009, firmado com a empresa RP de Arruda Nascimento. Processo com notificação do gestor, com apresentação de defesa, parecer do Ministério Público de Contas da terceira PC, opinando pela aplicação de multa. Em todos os processos eu estou acolhendo ex officio a prescrição intercorrente e divergindo, pedindo vênia para divergir do Ministério Público de Contas. É como eu estou votando e com a palavra o Ministério Público de Contas. Considerando os fundamentos exarados nos autos, os pareceres exarados nos autos, o Ministério Público de Contas opinou no sentido de considerar as defesas insubsistentes e, consequentemente, pela aplicação das respectivas penalidades. Em discussão. Não havendo discussão e votação, como vota a conselheira Ana Raquel? Vai, Vossa Excelência, senhor presidente. Conselheiro Alberto, como vota? Também com Vossa Excelência, senhor presidente. Senhores, trago para relatar os demais processos, são processos relacionados à prescrição quinquenal. Estou acolhendo ex officio a prescrição quinquenal nos próximos 4 processos. São eles o processo 6519/2007, da Secretaria de Estado de Educação e do Esporte, possuindo como gestor o senhor Fábio Luiz Araújo Lopes de Farias, referente ao envio intempestivo de documentação referente aos balancetes dos meses de janeiro a dezembro de 2007, processo sem notificação, sem defesa, com parecer da Procuradoria Jurídica opinando pela aplicação de multa e com parecer do Ministério Público de Contas da 4ª PC opinando pela prescrição. Trago também o processo de número 10.234/2010 da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte, tendo como responsável a senhora Maria de Fátima Barros Lins, referente ao envio intempestivo do balancete de julho a dezembro de 2009, do balancete do Fundeb de julho a dezembro de 2009, do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2009 e o não envio do balancete do Funprev de julho a dezembro de 2009. E, por fim, o não envio do relatório resumido de execução orçamentária do sexto bimestre de 2009. Também processo sem notificação do gestor, sem apresentação de defesa, com parecer do Ministério Público de Contas da 2ª PC, opinando pela prescrição intercorrente. Trago também o processo de número 12.848/2010 da Câmara Municipal de São Miguel dos Campos, possuindo como gestor o senhor Lauter Cavalcante Pessoa Sobrinho, referente ao balancete do mês de dezembro de 2009 e o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2009. Processo também sem notificação do gestor, sem defesa, com parecer do Ministério Público de Contas da 2ª PC, opinando pela citação do gestor. Por fim, o processo de número 17.993/2011 da Prefeitura Municipal de Branquinha,
possuindo como responsável a senhora Ana Renata da Purificação Moraes, referente ao envio intempestivo do relatório resumido da execução orçamentária do 5º bimestre de 2010, processo com notificação do gestor, que apresentou defesa e parecer do Ministério Público de Contas opinando pela prescrição. Todos os processos eu estou acolhendo a prescrição quinquenal, determinando o arquivamento dos autos com fundamento no artigo 169, inciso 2 do Regimento Interno do TCU, em dar conhecimento ao gestor, em publicar a presente deliberação e encaminhar a cópia dos autos à Corregedoria para apurar eventual responsabilidade. É como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. Bem, o Ministério Público de Contas, nos processos ora relatados, se manifesta favoravelmente ao reconhecimento da prescrição ou arquivamento dos feitos. Em discussão, encerrada a discussão e votação, conselheira Ana Raquel, Eu acompanho os votos de Vossa Excelência, senhor presidente. conselheiro Alberto, Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. aprovados. Senhores, trago a relatar o processo 13.989/2014 do município de Mata Grande, possuindo como responsável o senhor Fernando José de Araújo Lou, ex-prefeito, e a empresa Silvio Ricardo Maia Lima, EPP. Cuida-se de uma representação instaurada com base no ofício de número 514/2014 da Cefaz, datado de 2 de setembro de 2014, proveniente da Secretaria de Estado da Fazenda, a qual dá ciência a esta Corte de Contas acerca do processo administrativo de número 1500-015-364/2018, indicando que há fortes indícios da existência de malversação de dinheiro público advindos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, em contrato de fornecimento de mercadorias do tipo merenda escolar pela empresa Silvio Ricardo Maia Lima, EPP, ao município de Mata Grande. No memorando de número 9 memorando de número SER-DIRAR nona GRAF, expedido pela Cefaz, informa acerca da lavratura do termo de apreensão de número 41.562, no qual noticia indícios de crime de sonegação fiscal, com possibilidade de crime contra a ordem tributária, em razão de incongruências quanto às mercadorias transportadas e suas respectivas notas fiscais, que se prestavam a suprir o estoque de merenda escolar ofertada pela Municipalidade de Mata Grande. O Ministério Público de Contas, em seu parecer de número 1746/2018, da Terceira Procuradoria de Contas, manifestou-se pela necessidade de instruir o presente processo com cópia do processo administrativo que deu origem às despesas referidas nas notas fiscais colacionadas aos autos, bem como dos atos de liquidação da respectiva despesa e os documentos que comprovem o recebimento das mercadorias que constam nas notas fiscais. Por fim, o parquet opinou pela admissibilidade da representação, bem como da necessária intimação dos gestores à época dos fatos, para que apresente aos autos as documentações já referidas e que devem instruir o feito no intuito de gerar o deslinde da questão, resguardados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Então, relatório com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, na forma do parecer 1746 de 2018 da Terceira Procuradoria de Contas, o Ministério Público se manifestou pela admissibilidade da presente representação, pela necessidade da devida instrução processual e que, antes do julgamento do mérito, os autos retornem à MP para sua manifestação final de mérito. Eu vou fazer uma leitura resumida do voto. Eu estou trazendo o voto pela admissibilidade da comunicação como representação. Vou pedir vênia, Vossas Excelências, para
pular o capítulo referente à competência das câmaras do Tribunal de Contas, competência do Tribunal de Contas e entrar já na admissibilidade, onde de forma genérica falamos que a presente representação atende aos requisitos constantes no artigo 42 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, combinado com os artigos 190 caput e 191 do Regimento Interno da Corte. Conforme se depreende do teor da peça inicial, a irregularidade apontada refere-se a gestores do município de Mata Grande, no exercício financeiro de 2008, o que se enquadra na hipótese normativa disposta no inciso 1 do artigo 2º do Regimento Interno desta Corte. O expediente em referência contém identificação do representante, está dirigido em linguagem clara e objetiva, aponta elementos de convicção e encontra-se acompanhado de indícios de prova de irregularidade / ilegalidade apontada. Assim sendo, pela contraposição legal supracitada, e mais o que dos autos constam, entende-se por restarem satisfeitos os requisitos necessários para legitimar o conhecimento desta representação, consoante o artigo 43 da Lei Orgânica e o caput do artigo 191 e seu parágrafo 1º do Regimento Interno desta mesma Corte. Analisamos, a título de juízo de prelibação, o mérito da demanda, verificando possíveis irregularidades realizadas pela Municipalidade de Mata Grande na prestação da política pública de alimentação escolar se baseiam nos fatos declarados no termo de apreensão posteriores autos de infrações lavrados na ação fiscal deflagrada pelo fisco estadual e que servem de lastro para a necessária apuração das irregularidades de competência desta Corte de Contas. Conforme o memorando já mencionado, as folhas 8, expedido pela Cefaz, informa acerca da lavratura do termo de apreensão de número 41.562 de mercadorias da empresa Silvio Ricardo Maia Lima, EPP, destinada à Prefeitura Municipal de Mata Grande, em ação fiscal da 9ª Gerência Regional de Administração Fazendária, situada em Santana do Ipanema, baseada nos seguintes fatos: as notas fiscais de número 000-119, 000-120 e 000-121, que totalizavam o valor de R$ 24.413,29, não correspondiam na integralidade às mercadorias transportadas, existindo divergências entre os fabricantes das mercadorias que estavam inseridas nas notas fiscais em relação àquelas que estavam no veículo, bem como havia mercadorias que constavam nas notas fiscais, mas não estavam no veículo, ou ainda havia mercadorias no veículo que não constavam nas notas. Esses fatos reportados no supracitado documento demonstram que há indícios cabais de malversação do dinheiro público carimbado em prol do desenvolvimento do ensino público da Municipalidade de Mata Grande. Enfim, nós fizemos pesquisa no SIM deste tribunal, onde não foi possível encontrar o contrato referente aos fatos narrados nesta inicial, tampouco abertura de processo de FUNCONTAS por descumprimento do calendário de obrigações disposto na resolução de número 01/2001 do TCE-AL, por ausência de envio do contrato entre o município representado e a empresa Silvio Ricardo Maia Lima, EPP. Com base em todos esses argumentos e ainda também encampando o entendimento do Ministério Público de Contas, nós estamos trazendo voto no sentido de conhecer a presente representação na forma dos artigos 193 e seguintes do Regimento Interno da Corte, com a finalidade de apurar os fatos relatados. Estou votando também no sentido de determinar o encaminhamento dos autos à Diretoria de Fiscalização Municipal
para realizar a instrução do feito para que informe se o gestor encaminhou cópia do contrato firmado com a empresa Silvio Ricardo Maia Lima, ME, no exercício financeiro de 2008, assim como nos posteriores, procedendo à juntada de cópia do mesmo aos autos, em caso afirmativo. Votando também por expedir ofício ao senhor Erivaldo Melo Lima, atual prefeito do município de Mata Grande, para que encaminhe no prazo de 15 dias cópia dos processos de licitação, bem como dos contratos firmados com a empresa Silvio Ricardo Maia Lima, EPP, bem como dos procedimentos de realização de despesa correspondentes às compras veiculadas nas notas de folha 06, 09, 11 dos presentes autos, inclusive colacionando aos autos os atos de liquidação de despesa e as notas de recebimento das mercadorias correspondentes. Por fim, determinar que, após cumpridas as diligências determinadas e transcorrido o prazo de 15 dias, que os autos retornem a este gabinete para ulteriores deliberações. É como eu estou votando e coloco o processo em discussão. Encerrada a discussão, em votação, conselheira Ana Raquel, como vota? Proponho Vossa Excelência. Conselheiro Alberto. Acompanho Vossa Excelência e apenas sugerindo que Vossa Excelência incluísse a remessa, pelo menos uma informação ao Ministério Público Estadual diante do que ele falou, a possibilidade de crime tributário. Só isso, como sugestão. Com relação a esse ponto, eu gostaria de ouvir o Ministério Público de Contas. O Ministério Público não se opõe ao encaminhamento das informações do Ministério Público Estadual. Acolho a proposta do conselheiro Alberto, solicitar apenas a minha assessoria para fazer os ajustes necessários. Senhores, por fim, eu trago... Senhor presidente, considerando que o conselheiro Sérgio está aqui, eu gostaria de pedir permissão para me ausentar da sessão, porque eu estou com questões pessoais aí para resolver. Há alguns processos que eu estou impedido, eu acho que em todos os processos do conselheiro Alberto. Ok, então eu vou aguardar. Mais um processo. O que eu posso fazer é inverter a pauta, eu suspendo minha relatoria, eu inverto a pauta, passo para o conselheiro... Vossa Excelência só tem um processo? Só tem um processo que pode demorar um pouco também, dependendo... Então eu solicito que inverta a pauta, senhor Então, presidente. Eu estou realmente com pressa. A gente inverte a pauta, eu transmito a presidência a Vossa Excelência, desde já... Vossa Excelência podia suspender um segundinho a sessão? Pois não.